Muito bem, pessoal, então vamos às regras do jogo agora. Pessoal, então essa aqui, como eu falei, é uma disciplina prática, essencialmente prática, é o grande laboratório que eu imagino que vocês terão aí, ou pelo menos um dos grandes laboratórios, ao longo de toda a disciplina. O pessoal da administração, quem teve aula comigo mais de uma vez, a gente já vinha meio que preparando, né? Pelo menos na área a minha área de atuação, a área de gestão de operações, gestão da produção, a gente já vinha encaminhando o pessoal para ter os elementos necessários para poder fazer esse trabalho. Mas, enfim, aqui tem contribuições de todas as disciplinas que vocês receberam ao longo do curso. Tá? E o que não tem, né, o que não tiveram, talvez com tanto aprofundamento, eu sei que tem diferenças entre contábeis e administração, tanto num lado quanto no outro. Né? Alguns aprofundam mais determinados assuntos, a contábeis vai muito bem no lado financeiro, a administração, de repente, carrega melhor no lado do marketing. Aqui não tem diferença, pessoal. O que eu não sou tão bom ainda, o que eu não tenho tanto conhecimento, eu vou ter que buscar. Óbvio que aqui no trabalho inicial de sala de aula, que a gente sempre vai fazer, eu vou dar algumas dicas ali, e depois nos trabalhos individuais, nos grupos, né, a gente vai estar atuando diretamente como mediador, consultor interno de vocês aqui, para que os grupos andem bem. Então eu fiz toda uma dinâmica, essa disciplina eu já dei no passado, depois ela foi assumida pelo professor Jaime Laufer, que era quem projetou a disciplina. E, então, ele se retirou da Unisc, né, e aí a disciplina, fui convidado para ministrar essa disciplina, como eu já tinha alguma experiência, aí acabei assumindo no semestre passado, não, no semestre retrasado, porque ela é sempre no segundo, né, então foi lá no final do ano passado. Aí eu não mudei nada naquele primeiro momento, vou sentir como é que é, pedir todo o conteúdo para o professor, ele me passou, eu dava assim, eu disse, olha, vou dar assim também. Tá? Então, segui mais ou menos o ritual que ele já havia estabelecido. E deu tudo certo. Porém, eu detectei algumas questões que poderiam ser melhoradas, aperfeiçoadas, em nome da produtividade de vocês. Porque a minha grande preocupação, e foi o que eu percebi, e não só de agora, de outras turmas também, é que às vezes o trabalho fica meio improdutivo, tá? Então o que eu fiz? Eu criei uma ferramenta, vocês vão ver ali uma planilha, depois eu vou dar um pendrive para cada um, tá? Já está o conteúdo aqui, e a gente vai se comunicar em boa parte do trabalho em cima desta planilha. A planilha, vocês no final vão me entregar ela preenchida, porque eu vou usar ela para corrigir principalmente a parte de cálculo dos trabalhos. Esse é uma das grandes questões que, a meu juízo, assim, tornava um ou outro ponto da disciplina um pouco difícil, né, e improdutivo, tanto para vocês no sentido de produzirem o conteúdo. Eu me lembro que o maior desespero de quase todo mundo era acertar os cálculos do balanço patrimonial lá no final, quando faltava 2 semanas para entregar e não fechava o cálculo do balanço patrimonial. Tinha cara quase se enforcando, querendo fazer suicídio aí, não sei o quê, porque não ia conseguir entregar. E eu não podia fazer nada, porque cada um vinha com uma planilha, os caras não sei onde é que conseguiu as planilhas, do professor A, do professor B, do colega, e aí dava aquilo para mim, professor, corrige, cara, planilha com 18 abas ali, como é que eu vou corrigir? Né? É humanamente impossível. Então, assim, aí eu me alicerçava em algumas amostras de coisas que eu sei que a gente que já tem a experiência tem que fechar no balanço, e fazia a rastreabilidade desses cálculos, só que era muito demorado. Tá? Muito demorado mesmo. Tanto então para vocês quanto fazer, quanto para mim para corrigir. E aí acabava que tu não dava o melhor dos feedbacks, não, né? Tu dava um feedback em cima do que tu corrigiu, mas tinha muita coisa, já que era uma amostragem que tu não tinha visto. Podia estar certo, podia estar errado, passava. Mas era o que tinha para o momento, era o que dava para fazer. Essa disciplina, inclusive, foi concebida com 40 estudantes, justamente por conta desse universo, tá? Porque vocês vão formar aqui 6, 7 grupos, sei lá, e é o que dá para a gente suportar num semestre. Tanto eu, para dar assistência para vocês, eu vou num grupo e fico 10, 15 minutos, se são 7 grupos, foi-se à noite, contando mais o tempo que eu vou ter aqui com vocês no início. E é o que tem, né? Vocês vão ter 10, 15 minutos de minha atenção aí para poder dar os encaminhamentos. Se tiver 10 grupos, já esse tempo aí já diminui para 8 ou 5, dependendo do trânsito, enfim, aí começa a ficar dispersivo, porque eu acabo tendo que dedicar muito pouco tempo a cada grupo, né? Então o professor não consegue. E pior ainda na hora da correção,
Mesma coisa, eu tenho um prazo ali para corrigir, para poder dar o feedback para vocês em tempo hábil. Normalmente projeto uma semana e tanto eu como qualquer outro professor, a gente tem outras atividades, dá outras disciplinas. Eu tenho a minha atividade de consultoria já de muita também fora daqui. Então o que acaba acontecendo? A gente tem um tempo ali, eu vou dedicar 2 horas para corrigir cada trabalho. É o que eu tenho. Então 6 trabalhos eu tenho 12 horas para corrigir, ou no máximo 14. Se tu tiver 10, isso já vira 20 ou 20 e poucos. Tu não consegue. Daí tu vai espremendo o tempo de correção, acaba não conseguindo corrigir tudo, né? Enfim, então, por essa restrição de tempo, tanto de vocês quanto minha, a disciplina foi dimensionada desse jeito. Não é um TCC, tá? TCC foi abolido, não sei na contábeis, mas na administração foi, que ali sim, ali tu tinha um professor exclusivo, né? Tu tinha 20 a 30 minutos do professor por semana, só o aluno, só um aluno, e é um trabalho isolado. Não é um TCC, não tem nada a ver com TCC. É um projeto de empresa que vocês terão que, ao longo do semestre, me fazer através de várias entregas, 3 entregas, e no final, então, tem uma apresentação, aonde então, a gente simula ali uma espécie de banca, mas é só comigo, tá? Não vai ter outro professor. Tá? A não ser que alguém queira ver, mas daí vai ficar só como ouvinte. Eu faço as perguntas e vocês respondem, tá? Fazem a apresentação e tudo, e aquilo ali é o que mais pesa. Depois eu explico para vocês como vai funcionar. Mas enfim, pessoal, para hoje, então, eu vou fazer só. Hoje vocês não vão poder, claro, é o primeiro dia, vocês ainda vão estar constituindo os grupos e decidindo qual o produto que vocês vão trabalhar. Vou dar umas dicas ali depois. Tá? E em função desse produto, a gente que já tem uma certa experiência, eu oriento empresas do parque aqui até hoje. Fiz plano de negócios da maioria. As que persistiram, aquelas que o empresário era empreendedor mesmo, estão aí até hoje. Tá? Então, assim, dá certo quando faz bem feito. Não sei se vocês vão levar adiante os projetos de vocês depois, mas aqui ainda é um laboratório, né? Lá no parque é a vida real. Tá? Então, a gente tem que ter um dia vocês serão, né? Vocês têm que ter essa habilidade, porque um dia vocês serão desafiados nos vários negócios, na profissão de vocês, a também alavancar uma empresa. E aí tem que ter esse conteúdo. Então, a vivência é bastante prática, mas ela tem um roteiro, né? Eu vou facilitar com a planilha e com outros instrumentos aqui, para que vocês possam fazer bem isso. Tá? Então, pessoal, a disciplina, ela... Conhecimento e aplicação dos diversos conteúdos ministrados em sala de aula, considerando que os mesmos já foram passados e vistos. Tá? Os estudantes, então, são autônomos e os protagonistas de seu aprendizado e aprendem a partir de problemáticas reais. Tá? Então, vocês com vocês, por isso que tem o trabalho de grupo. O meu grupo, de repente, tem um cara que é um pouco melhor em marketing, o outro é um pouco melhor em operações, o outro é um pouco melhor em finanças, e assim vai indo. A gente colabora um com o outro e o trabalho sai bem feito. Claro, a gente sabe que a tendência de vocês é dividir algumas tarefas ali, em função de algumas afinidades. Tranquilo, isso aí fica com vocês depois. Mas no final, todo mundo tem que saber de tudo. Todo mundo, não adianta eu só saber da minha parte lá, que de repente vou prejudicar o meu grupo. E o professor, então, é o orientador e mediador nesse processo de aprendizado. Os estudantes devem desenvolver a escrita, a oralidade, a argumentação, a pesquisa, a autonomia e o protagonismo. Com isso, eles vão aprender novas competências, competências essas que são vitais, vocês sabem, no mundo empresarial. Cada vez mais se quer isso aqui, somado à habilidade de trabalhar em grupo. Quando a gente vai para uma empresa, pessoal, é como se fosse um esporte coletivo. Mesmo que eu tenha um trabalho isolado, eu vou necessariamente interagir com outras equipes de trabalho. E esse esforço requer competência de trabalho em equipe. Cada estudante deve responder para si quais objetivos e competências que os profissionais formados devem adquirir ou dominar para serem diferenciados. É a última chance que vocês têm para adquirir essas competências. Então, aproveitem bem a disciplina. Os 4 Cs aqui, né? Pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade, para vocês desenvolverem bem o trabalho. Habilidades para lidar com mudanças, aprender coisas novas, preservar seu equilíbrio mental em situações que não são familiares. Muito provavelmente, boa parte do que vocês vão viver aqui, vocês ainda não viveram no curso e nem na vida profissional, talvez. Vocês vão ter essa oportunidade agora. Então, aproveitem bem a experiência, pessoal. Tirem o máximo de proveito dessa experiência. Vocês levarão isso para a vida toda. Não é uma aula convencional.
Por isso que a gente formatou ela desse jeito, né? Objetivos principais, então, já mais específicos, né? Empreendedorismo, trabalho em grupo, como eu falei, relações interpessoais, gestão, liderança, solução de conflitos. Vai dar briga nos grupos, eu já estou adiantando. Vai dar. Seguidamente, não tem um grupo que não vem para mim lá depois da quarta, quinta aula. O fulano lá não entrega nada. Queremos demitir ele do grupo. Não pode. Vai ter que aguentar a fera. Podem falar para mim, eu vou avaliar, depois vai ter a minha apreciação desses fenômenos. Tomara que não aconteça com vocês. Mas o que a gente, como professor, pode fazer numa situação dessas? Olha, tentem achar o diálogo lá para se combinar tudo de novo. A coisa tem que funcionar, senão o grupo todo será prejudicado. E assim é nas empresas, pessoal. Quando a gente tem um conflito, a gente já não sai demitindo as pessoas. Vocês vão ser preparados para serem líderes. Ninguém se forma em administração e contábeis para ser um simples operador. Não que não possa. Vocês estão sendo preparados para serem líderes, gerirem equipes, apresentarem resultados. Aqui vai ter uma série de resultados. Pois bem, vai ter conflito? Sim, vai ter. Isso é da vida. Está aqui a grande experiência que vocês podem ter e aproveitar para lidar melhor com esse tipo de situação. Comunicação, planejamento das aulas e dos grupos, busca de referências em diversas fontes, ir além, ampliar a experiência, como eu falei. Vai aparecer muita sensação nova aqui, eu tenho certeza. Reflexão e senso crítico sobre o contexto empresarial e econômico atual. Vocês vão fazer um projeto que, embora seja um laboratório, ele terá que ser o mais realista possível. Tanto que algumas das principais fontes que vocês vão buscar para colocar esse projeto é falar com empresários do setor. Pessoas que já estão vivendo na prática a empresa de vocês. Vocês vão tirar informações de lá, vão pesquisar na internet, vão ver vídeos no YouTube sobre esse ramo de negócios que vocês vão escolher. Enfim, vão interagir com o contexto e com a realidade atual. Pessoal, assim, dúvidas e questionamentos, então você sempre tenta sanar o quanto antes. Aí eu adoto a seguinte prática, eu dou a largada, depois eu libero para os grupos. Aí, normalmente, o que acontece? Um grupo fica aqui, outro fica lá, tá. Aí eu vou passando, nunca começo na mesma ponta, às vezes eu começo dessa ponta, às vezes eu começo na ponta de lá, e às vezes eu começo no meio, tá? Para não ferir, né? Não ser sempre os mesmos que eu atendo primeiro e os mesmos que eu atendo por último. Tem gente que gosta de trabalhar na biblioteca. Tá? A gente quer silêncio e não sei. Pode ir para a biblioteca. Tem gente que quer trabalhar em casa. Aí eu só faço a seguinte ressalva. Não tem problema desde que trabalhe mesmo. Tá? Só o seguinte, perde a minha consultoria. Porque eu não vou ficar atendendo o cara lá por telefone, WhatsApp. Não, estamos aqui na casa, aqui, não sei o quê. Olhando jogo de futebol. E quer que o Marcão resolva um problema lá. Não, aí não tem jeito, tá? Eu tenho que vir aqui. Então, assim, para os casos de ir na biblioteca ou fazer o trabalho à distância, pode ser necessário um trabalho à distância. Hoje à noite nós vamos visitar a empresa tal lá que é parecida com a nossa e a gente vai fazer entrevistas com o empresário de lá. Tá, eu vou entender. Tem uma boa causa, um bom motivo. Tá? Então, dependendo da demanda, é factível. De qualquer forma, para tirar dúvidas, tem que estar aqui. Tá? Então, por exemplo, se alguém for na biblioteca, o grupo ou alguém do grupo tem que vir aqui em algum momento. Aí, se eu estiver atendendo outro grupo, tem que esperar para poder tirar a sua dúvida, então. Tá? Eu só fico aqui, eu não vou ficar circulando por toda a universidade para procurar vocês. Tá? Mas vocês podem, a maior parte do tempo, vocês vão estar sozinhos. Podem achar locais alternativos, né? Atendimento sempre no horário de aula, não consigo fazer atendimento fora, não adianta, pode mandar o WhatsApp, tudo, eu vou responder aqui na aula, mas vocês podem entrar pelo chat, tá? Então, em sala de aula eu respondo tudo, mas aí é melhor no verbal mesmo, porque aí você já anota e já fica tudo registrado. No início, então, nessa sala o professor irá repassar, relembrar conteúdos, realizar ajustes e comunicados. É o momento, então, que eu dou dicas para vocês, se vocês estão no cronograma certo, hoje vocês têm que estar fazendo isso e mais isso para me entregar na semana que vem. Esses alertas eu vou estar sempre fazendo. Aí vocês vão ter uma percepção se estão no ritmo certo ou não, se estão atrasados. Se atrasou, pode acontecer, sei lá, alguém ficou doente, não deu, marcamos uma entrevista com o empresário, ele acabou cancelando e atrasou para outra semana. Bom, tem que recuperar, ou então pega um atalho, já começa a fazer outra coisa na frente,
embora o trabalho tenha uma certa sequência, mas tem coisas que dá para ir adiantando. Então, vocês vão ter que se administrar, porque vai ter contingências, coisas inesperadas que vão aparecer e que a gente vai ter que resolver lá para vocês poderem fazer as entregas. Usar a planilha do Prof. Marcão para coleta de dados e cálculos. A planilha, pessoal, depois eu mostro ela para vocês, ela já está aqui, tá? Eu desenvolvi essa planilha em outras disciplinas, e ela está assim com todos os cálculos, olha a felicidade para vocês agora, todos os cálculos necessários para vocês colocar no trabalho já estão automatizados. É só vocês coletar os dados e colocar no lugar certo. Ah, mas eu quero fazer o cálculo. Não tem problema, faz do lado ali, faz uma outra planilha, mas preencha a minha. Tá? Por quê? Porque ali já está a essência da produtividade. Eu não quero vocês perdendo tempo, tá, para saber lá por que não fecha lá o ativo com o passivo, ficou faltando R$125. Tem que fechar no 0 a 0, você sabe. Tá? E se der R$125, está errado. E aí os caras levam 3 semanas para achar onde está esses R$125. A minha já está toda certa. Fecha no 0 a 0 sempre. Só se vocês botar os dados errados. Mas aí é mais fácil rastrear, tá? Aí como eu domino a planilha, vocês me entregam o pendrive aqui. Professor, a gente acho que errou alguma coisa aqui, quem sabe na parte tal. Aí eu dou uma olhada, tá? Na aula mesmo aqui, vou dar uma olhada. Porque eu ia usar o Google Drive, tá? Mas o Excel no Google Drive tem muitas limitações. Usando na planilha, no pendrive, eu uso o Excel que eu já estou acostumado. E aí, como eu conheço a planilha, rapidinho eu rastreio ali. Então, isso aumenta a produtividade de vocês e deixa vocês fazendo a coisa certa e a minha. Porque os cálculos vocês já aprenderam a fazer nas aulas normais. Claro que tem que entender. O que eu quero? Não é que eu estou dispensando vocês de saber fazer cálculo. Eu quero a interpretação, eu quero a análise de vocês. Essa é a parte mais importante, que é isso que vocês vão botar no texto. Ah, o ROA da empresa tal deu 12% e ela não pode ser aceita pelos investidores por conta da taxa Selic que está em 15%. Eu quero esse tipo de análise, que essa é a análise que o empreendedor, o investidor quer. Vocês têm que pensar que vocês estão fazendo um projeto para apresentar para o investidor. E esse investidor, ele é pragmático. Ele quer os dados e que vocês convençam ele. Tá? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar. Avaliações, então, pessoal, serão com base na leitura dos livros recomendados, entrega do conteúdo solicitado e cumprimento dos prazos. Não entregou no prazo, já tem desconto na nota. Por quê? Porque, como eu falei, está tudo cronogramado. O tempo é curto, corre. Inclusive, hoje você já tem que trabalhar alguma coisa para entregar a semana que vem ou para continuar evoluindo a semana que vem. Então, pessoal, os prazos são fundamentais. Tá? Depois eu dou os prazos para vocês. E aí, tendo dúvidas, perguntem, né? O projeto, então, ele está dividido, pessoal, em 3 etapas. A primeira, que é a mais pesada em termos de texto. O trabalho que vocês vão me entregar, a planilha ela vai junto, mas ela é só o suporte para depois a gente poder rastrear os cálculos de vocês. A grande questão está relacionada ao trabalho que vocês vão entregar. Esse trabalho, ele é, como todos os outros, um trabalho acadêmico, que tem que ter capa, tem que ter todos os ingredientes, sumário, introdução, depois eu vou mostrar aí para vocês, tá? Mas a parte que mais vocês vão ter que escrever, tá, é produto, mercado e organização, que a gente chama de etapa conceitual, onde vocês definem o produto que vocês vão produzir, o mercado que vocês vão atender e depois a empresa que vai atender esse mercado. Isso tem que ficar muito coerente. Essa é a primeira entrega. Hoje eu vou falar da primeira parte disso aqui, né? Aos poucos a gente vai avançando, tá? Então tem uma entrega daqui a 6 aulas, vocês já vão fazer uma primeira entrega de todo esse conteúdo. Aí não precisa entregar impresso, só vou botar um localzinho de postagem lá na sala virtual, tá? Vocês só fazem a postagem lá. Basta um fazer a postagem, um do grupo fazendo a postagem já está resolvido. Tá? Aliás, para isso eu aconselho assim também, coloquem isso na organização de vocês. Por exemplo, eu sei que tem gente que é bom de escrita, e tem gente que às vezes não é tão bom de escrita. Claro, a ideia é todo mundo ser bom em tudo aqui, mas a gente sabe que às vezes tem um que é mais apto, tem mais aptidão para isso ou para aquilo. Então, de repente, já vão tentando, com essas pessoas mais hábeis em texto, produzir o texto definitivo.
Na verdade, vocês vão estar sempre ajustando, até por conta dos meus feedbacks. Então, por exemplo, vocês vão fazer a primeira entrega, eu vou corrigir, vou dar um feedback. Aí você, erramos aqui, tem que corrigir, faltou uma coisa. Aí volta e faz. Mas isso não impede de já ir adiante na próxima etapa. Produtividade. Se ficar mosqueando ali, quando vê, vai faltar coisa no final. E aí, se falta coisa, eu não posso dar, já perde ponto, não posso avaliar aquele item, né? A etapa 2, aí a gente vai ter umas 4 aulas, 5 aulas aí, de desenvolvimento de trabalhos de grupo, né? E aí vocês vão entregar a parte de operação, produção e investimentos. E a última etapa, a análise financeira. Tá? São 3 entregas, está lá no plano de ensino, qualquer coisa consultem lá, cada um tem um peso. E aí depois de tudo isso aqui, tem as apresentações. Logo na semana seguinte, aí a gente divide em 2 datas. Esse é outro motivo que a turma, os grupos, não pode ter muito grupo também, né? Por conta da necessidade da apresentação. As apresentações são cerca de meia hora para vocês fazer toda a exposição, de 25 minutos a no máximo meia hora, e depois tem cerca de meia hora para eu questionar vocês, o grupo. Todo mundo responde. Eu vou fazer perguntas para todos do grupo. Se um do grupo errar, o grupo todo perde. Por isso que todos têm que saber de tudo, não só aquele que errou. Tá? Mas aí a gente vai dialogando ali, eu vou sentindo como é que funciona. Isso aí é para justamente vocês favorecerem o trabalho de equipe e todo mundo ter o mesmo nível de consciência e de conhecimento do trabalho. Depois, se aquele que errou, vocês dão uns cascudos nele depois da aula ali, não tem problema nenhum, mas eu não quero saber. Para mim, eu vou tratar todo mundo como se fosse igual aqui. Tá? E aí, pessoal, uma noite dá para apresentar 3 grupos e meio. É o máximo que dá para fazer. Por isso que a gente falou que estourando 7 grupos. Tá? Então não tem. Caso desse muito grupo, a gente teria que espremer o tempo da apresentação. E a apresentação tem que ter aquelas 2 noites. Depois já vem os exames. Tá? E a apresentação pesa 3 pontos na avaliação de vocês. Tá, pessoal? A etapa conceitual, que é a que nós vamos começar a desenvolver a partir de hoje. Produto, depois eu mostro a formatação bonitinho lá e como é que isso fica na planilha. Definir o produto, apresentar todos os aspectos de forma clara e levando em consideração que nada é óbvio. Quando eu digo nada é óbvio, pessoal, eu estou falando o seguinte, se vocês botar uma tabela lá, assim, sei lá, preço dos concorrentes para essa tabela, concorrente A, concorrente B, não sei o quê, vocês estão fazendo aqui uma análise de mercado e não explicam a tabela, o que vocês concluíram daquela tabela. Eu sei que na cabeça de vocês é óbvio. Não, professor, a gente concluiu que o menor preço é tanto e nós vamos praticar 10% a menos para entrar forte no mercado com preço baixo. Tá, mas então escreva isso. O professor não vai deduzir. Para mim, se tu não escrever, é porque tu não concluiu. Só botou a tabela ali, fez uma colagem. Não, o que tu tirou daquela tabela? Eu tirei que o preço médio da concorrência é tanto, e se nós quiser entrar com um preço mais baixo, porque a gente é novato, como estratégia de inserção no mercado, a gente vai ter que fazer o preço R$10 a menos. Não, tá, agora eu já entendi. Tem lógica. Vocês fizeram uma análise dos preços da concorrência e tiraram uma média e fizeram o preço mais baixo. Legal. É uma estratégia. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso aí, né? Depende do produto e depende da estratégia de vocês. Tá? Então, mercado, conhecer e definir o mercado para o projeto. O mercado é vocês, os clientes de vocês e os concorrentes de vocês. Vocês sabem disso. O mercado é tudo isso aí. Eu não estou sozinho. Pesquisa mercadológica, buscar dados primários, é aquela que vocês vão e entrevistam as pessoas. Então, isso é pesquisa de dados primários. E vocês devem ter aprendido aí em alguma disciplina. E reforçar, não comigo. E reforçar dados secundários. Dados secundários é aquele que vocês buscam na internet, ou na biblioteca, ou alguma outra fonte, uma pesquisa que já foi feita. Eu vou vender, a nossa fábrica é de calçados femininos. Tá, legal. E eu vou vender na região do Vale do Rio Pardo. Então tá, quantas mulheres tem no Vale do Rio Pardo? Tem que aparecer esse dado. Porque classe social tu vai vender? Segmentação. É classe alta, a gente vai fazer um sapato bem fino aí, tá? E quantos por cento da população do Vale do Rio Pardo, feminino, tem classe A e B, por exemplo. Tem que aparecer no trabalho. Tá? Isso é pesquisa de dados secundários. Aí tem várias fontes, né? IBGE, Sebrae, Secretaria de Indústria e Comércio, ACI, Embrapa, ministérios. Aí depende do produto que vocês vão escolher, né? Organização.
Estrutura de funcionamento da empresa a ser criada, atividades dos sócios e funcionários, incluindo remuneração, encargos e ação estratégica. Aqui vocês vão definir, dependendo do mercado e a região que vocês vão atender, o tamanho da empresa. Não, essa aqui, a nossa empresa vai iniciar só com 6 sócios e mais 2 operadores que a gente vai contratar. Ou seja, vai ter 8 pessoas no início da nossa empresa, mas é só para atender Santa Cruz. Tem lógica. Uma empresa que vai iniciar pequenininha. Não, nós queremos atender o Rio Grande do Sul, a gente já tem investidor aqui. Me provem que vocês conseguiram investidor. E eles vão investir 1 milhão ali, a gente vai poder atender o estado inteiro. Ah, não, então tá. E quantas pessoas? Não, vão ter que iniciar com 40 funcionários. Tem lógica? Tá? Então, nada é óbvio, tudo tem que ser explicado o porquê que foi tomado esta ou aquela decisão. Localização. Aí vocês já fizeram que... Claro, daí o pessoal da Contábeis não teve, talvez, comigo, né? Talvez teve com outro professor. Fatores determinantes da escolha. Usaram lá o método da pontuação ponderada, tá, pessoal? Onde vocês têm que fazer análise qualitativa e fazer aqueles pesos, dar uma nota e coisa e tal para os fatores e dizer, ó, a melhor localização é lá no Arroio Grande. A melhor localização é aqui na Verena, se for Santa Cruz, ou se for o estado do Rio Grande do Sul, a melhor localização é lá em Passo Fundo. Só me justifiquem. Não... a gente foi para Floripa lá porque tem praia. Essa é a nossa justificativa no projeto. Isso não é justificativa de projeto. A não ser que vocês vão vender guarda-sol lá. Aí pode ser, tá? Depende do negócio. Justificar a coerência entre produto, mercado e organização. Escolhemos esse produto para esse tamanho de mercado, para esse tamanho de organização. E aí tem que justificar ali, tá? Cuidado que isso aqui é uma parte que aparece no trabalho. Aqui, pessoal, sugestões de produto. Talvez alguns já vieram com seus produtos prontos, né? Mas assim, ó, sorvete, produtos lácteos, tinta, ração, produto de limpeza, álcool, produto de papel, caderno, biocombustível, plástico, artefatos de cimento, energias, placas solares e outros tantos. Evitar. Por que evitar? Porque são processos que normalmente muito simples, né, e que acabam não dando toda a riqueza de aprendizado para vocês. Tá? E a gente costuma dizer, são os projetos dos preguiçosos. Tá? Pizza, pão, bolo e cookie, aí o cara monta lá uma padaria. Tudo bem, é um negócio, coisa não está errado, mas o cara vai atender o bairro dele ali, vai dar um projetinho pequenininho. É só para se livrar mesmo. Tá? Geleias e conserva a mesma coisa, a erva já tem demais aqui na região. Aplicativos e softwares. Aplicativos e softwares a gente usa bastante ali no parque, mas por que é complicado para essa disciplina? Porque vocês têm que necessariamente entender de desenvolvimento de software para poder fazer. E o processo produtivo ele é todo diferenciado. Uma coisa é tu produzir um produto, outra coisa é tu desenvolver o software e aí colocar ele no mercado, dar assistência técnica, vai complicar a vida, né? Então, evitem isso aí, porque a gente sabe que tem um grau de complexidade bem maior para chegar num bom plano de negócios, e eu sei disso porque a gente atende o parque aqui. Então, preferência, tá, pessoal? Indústria. Vou mostrar para vocês aqui depois as datas, tá? Mas foquem agora na primeira entrega. De hoje em diante, essa aula mais 5, foquem na primeira entrega. Temos que concluir todos os itens da primeira entrega. Agora eu vou ter que sentar aqui para mostrar para vocês, então, as ferramentas que nós vamos usar para dar esse impacto para vocês. Aqui já vai depois entrar a etapa 2. Aí as próximas etapas eu vou apresentando conforme virão as entregas e as próximas aulas, tá? Hoje, como eu falei, vamos focar a etapa 1. Pessoal, assim, ó, eu já deixei todo o roteiro dos capítulos, seções, subseções, aspectos importantes, tudo destacado nesse texto aqui. Estrutura recomendada para o projeto, tá? Então, olhem aqui, ó, como regra geral, seguir o livro, vocês já sabem disso, vale para qualquer trabalho, né? O livro de normas para trabalhos acadêmicos da Unis. Não adianta vir me perguntar, eu não sei, eu sei quando eu mesmo pego o livrinho lá, eu fico decorando e vou conferir. Professor, com que fonte eu tenho que botar o sumário? Não sei, de cabeça eu não sei. Pesquisa lá no livro de normas, eu vou simplesmente devolver para vocês. O livro de normas está disponível, a última versão. Acho que tem a versão eletrônica também, não sei se está disponível na sala virtual para vocês.
E é lá que tem tudo. Qual é o tamanho, o que eu boto na dedicatória, o que eu boto na introdução, tá tudo lá. Tá? Aqui eu priorizei os elementos que fazem parte da minha avaliação. O que eu vou mais avaliar no trabalho? Claro que tem que estar tudo dentro das normas. Se tiver erros grosseiros ali, que eu botar o olho e ver, isso aqui foi relaxamento do grupo, eu vou descontar. Tá? Mas o que eu mais vou olhar são os conteúdos. E para também facilitar a vida de vocês, ou dificultar para alguns, aí depende da perspectiva, eu coloquei aqui entre parênteses o número máximo de páginas que eu quero em cada capítulo, ou seção, ou subseção. Por que eu já coloquei isso? Porque assim, ó, cara, como eu falei para vocês, isso aqui é para empresário e o empresário é pragmático. Aí o cara tem aqui, vamos dizer assim, ó, histórico do produto. Aí o cara vai fazer lá sobre cerveja artesanal. Tudo bem, não está ali, mas poderia ser um. Aí o cara coloca 15 páginas da história da cerveja, começando lá na época dos dinossauros. Isso interessa para o empresário? Não. Não interessa para o empresário. Ele não quer historinha como se... O máximo que tu vai botar lá, a cerveja começou a ser utilizada lá pelos astecas, bota um parágrafo disso, depois como é que isso começou a ganhar notoriedade, e um terceiro parágrafo para dizer como é que está no dia de hoje. Bom, esse é o histórico. Resumão. E também eu não quero vocês dispersando e perdendo tempo aí. Aí o cara designa um cara lá do grupo só para fazer pesquisa histórica. O cara passa 6 aulas lá pesquisando a história da cerveja. O que ele aprendeu? A história da cerveja. Mais nada. Tá? Então, tem que ter produtividade. Então, aqui eu já dei os limites. Claro, se passar meia página, não é o caso. Isso aqui eu não vou seguir assim. Mas eu vou ver. O cara que está enrolando demais ali, eu vou ver na hora lá. Tá? E tem gente que faz isso. Eles acham assim, ó. Não vai acontecer com vocês, tá? Então eu já estou alertando, dando um monte de spoiler, porque eu sei que acontecia em outras turmas. Aí os caras não acharam nada sobre processo produtivo. Trabalho de preguiçoso, tá? Tem vídeo no YouTube lá sobre como fazer cerveja artesanal. Aí não botaram quase nada, botaram 5 linhas ali. Ah, a cerveja é feita assim, 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 assim e pronto. Aí para compensar ele bota 15 páginas de a história da cerveja no mundo. Uma não vale pela outra. Vocês sabem, como gestores de negócio, eu tenho que entender do processo produtivo. Então, o que eu estou dizendo? Se vocês fizerem fábrica de cerveja, vocês vão ter que aprender a produzir cerveja. Se vocês fizerem calçados femininos, vocês vão ter que aprender a produzir calçado feminino. E aí só tem um jeito, pessoal. Ou vocês vão visitar uma fábrica já constituída de um amigo de vocês, de alguém conhecido aí, agendem, vão lá ver, anotem, filmem, se eles permitirem filmar, e tragam esse conteúdo para cá. Ou então fontes aí mais fidedignas para isso aí. Sebrae, o Sebrae tem um repositório lá de planos de negócio de quase tudo que é tipo de pequeno negócio. Comece, eu estou sugerindo, faça um negócio de pequeno, todos vocês vão iniciar pequenos aqui, né? Ah, mas o nosso já vai ser grande porque a gente tem investidor. Tudo bem, quer iniciar grande, mas vai dar mais trabalho. Tá? Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia da quantidade de trabalho, né? Então, peguem como referência o Sebrae, de repente lá vocês já vão ter o processo produtivo, as matérias-primas, os principais tipos de produtos, variedades, gostos. Já ajuda, não tem problema. Tudo que já está meio pronto, vocês já tragam para o trabalho, tá? Então, pessoal, de qualquer forma, aqui ó, é bem sucinto tudo, os primeiros itens, né? Primeira introdução. Introdução é a introdução de um trabalho científico, justificativa desse trabalho, para que serve esse projeto. Objetivos, ó. Aí sempre preste atenção, toda vez que aparecer um amarelinho aqui, mas não exclusivo a isso, é a coisa que eu vou olhar mais, se vocês fizeram certo. Todos esses amarelinhos aqui, vocês têm que ter certeza que está no trabalho de vocês. Vai ter outras coisas também, é um contexto. Mas esses aqui eu quero ter certeza que foram feitos de acordo. Então, por exemplo, objetivos, utilizar os indicados no final desse texto. Aí os caras, já está aqui, ó, é bem objetivo, ó. Vocês têm só esses objetivos aqui do plano de negócio. São eternos, serve para todo mundo. Pode botar, todo mundo vai botar esses objetivos aqui, só adaptam com o tipo de empresa aqui, onde eu deixei os pontinhos, região, tudo. Aí vocês só façam uma adaptação. Aí o cara coloca lá assim, ó. Olha como nada é gratuito, tá? Estou dando os alertas aí. Aí os caras colocavam
10 objetivos aqui. Aí lá o último era contribuir para o desenvolvimento regional. Tá? Eu quero que tu prova no trabalho que tu está contribuindo para o desenvolvimento regional com evidências. Aí não aparece nada no trabalho sobre desenvolvimento regional. Tá, então não atendeu aquele objetivo, perde ponto. Objetivo a gente coloca aqueles que a gente vai cumprir, que a gente quer cumprir. Não coloca coisa para ficar bonitinho lá. Não, vamos botar que a gente quer responsabilidade social e ambiental. Onde é que está? Cadê a responsabilidade social e ambiental? Vai complicar a vida de vocês. Então, se atenham ao que interessa. O que não interessa, deixa fora. E eu já botei aqui o que interessa para mim, que eu mais vou avaliar. Ah, quer colocar mais? Eu vou ler tudo, tá? E se tiver uma heresia lá, eu vou despontuar também. Mas só vai servir para despontuar. Provavelmente não vai servir para pontuar, porque não é o essencial. Bom, então aqui, pessoal, vocês vão ver nesse conteúdo, tá tudo já meio diagramado aqui, tá? Essa estrutura aqui, vocês podem usar até os mesmos numerozinhos. Aqui, ó, produto, que é a primeira parte, histórico, tudo eu vou colocando aqui. Claro que daí tem essas partes iniciais aqui, como eu quero elas mais objetivas, eu limitei um pouco mais as páginas. Mas pode dar alguma situação, aí vocês discutam comigo nas chamadas de grupo ali, para a gente fazer os ajustes, porque depois, grupo a grupo, tem que fazer as adaptações. Isso aqui é o framework. Depois a gente vai vendo adaptações de acordo com a peculiaridade dos negócios de vocês. E hoje eu já tenho em mente, pessoal, eu diria que seria talvez a primeira tarefa de vocês, já hoje sair, se possível, daqui com um esboço de questionário de pesquisa mercadológica. Um rol de meia dúzia, 10 perguntas, que eu vou dar umas dicas já de algumas hoje para vocês. Porque vocês, quanto antes vocês rodar a pesquisa tem que ser real, vocês vão botar na internet, vão usar Google Doc, vão mandar para os parentes, amigos, para a Unisc inteira, sei lá, tem que vir um resultado. E aí vocês vão analisar esse resultado e vão dizer se as pessoas estão a fim de comprar o produto de vocês ou não. Claro, aqui a gente não vai fazer com todos aqueles requintes de crueldade de uma pesquisa, como tem que ser mesmo, de agência, né? Que tu faz uma amostra, e depois tu faz um extrato da amostra e vai entrevistar, define a persona, se a pessoa não se enquadra na persona, tu já descarta na tua entrevista. Ficaria muito demorado e vocês não conseguiriam fazer no semestre inteiro. Então, o que a gente faz? Vai valer a amostragem de vocês. Só que daí tudo que vocês fizerem no trabalho tem que ser coerente com a amostragem de vocês. Exemplo. Vocês pesquisaram só na Unisc. Não está proibido. Bom, aqui na Unisc todo mundo é estudante. Vai ter uns professores aí, mas a maioria, a grande maioria vai ser estudante. Tá? Estudante a gente sabe que normalmente não tem muito dinheiro. Tá? Aí o cara diz lá, nossa pesquisa lá deu que nós vamos fazer cerveja artesanal e os que a gente pesquisou ali na Unisc, só 2% curte cerveja artesanal, o resto prefere cerveja normal, que a artesanal é muito cara. Tá, então vocês vão ter que viabilizar a empresa de vocês em cima desses 2%. Essa é a coerência. A pesquisa mercadológica vai dar o tamanho do mercado de vocês. Depois a gente dá mais detalhes ali na planilha já. Mesmo para conceito. No exemplo que o senhor deu de sapatos, né? Sapato de sapato, o senhor pode contextualizar como é que a gente colocaria o impacto do processo político e controle de qualidade? Se fosse uma empresa de fabricação de sapato, o processo produtivo aqui, tá, os impactos seriam assim, ó, durante o momento que eu estou produzindo o sapato, eu vou dizer pelo que eu conheço, porque não, a área de sapato não é bem a minha, mas eu tenho uma visão de como é. Eles provavelmente usam tintas, vernizes, e isso aí, de repente, gera efluente. Tu tem que lavar lá o local onde tu fez a pintura do sapato, alguma coisa assim, isso gera efluente. Esse é o impacto ambiental do processo produtivo. Do produto, depois que tu usou o sapato, para onde vai o sapato? Aí quem fez logística comigo, eu falei lá, logística reversa, como é que tem que jogar esse sapato no lixo? Gera outro impacto ambiental. Seria nesse formato. E controle de qualidade seria... Aí tudo é pesquisa, né? Vocês vão ter que buscar essas questões todas aí. Controle de qualidade seria assim, tá, como é que eu sei que eu tenho que controlar na produção do sapato para ter certeza que o sapato vai sair com a qualidade desejada? Então, por exemplo, costura. De repente vai ter lá uma inspeção de costura. Ó. Espessura do solar. Exatamente, sim, mas tem que ter medições, tem que ter equipamentos para fazer isso. Testes, um teste que eu sei que eles fazem no sapato é aquele de dobrar, porque a gente quando caminha a gente dobra, né? Então eles têm um equipamento lá que faz, aí vocês vão ter que comprar esses equipamentos na empresa para
poder fazer o controle de qualidade adequado, tá? Isso aí. Tá, pessoal? Talvez eu não tenha respostas imediatas para todos os produtos e serviços, ou serviços que vocês queiram fazer. Mas uma boa parte a gente domina porque a gente transita por aí nas empresas, então a gente já sabe como é que a coisa funciona. Mas a pesquisa é de vocês, tá, pessoal? Não adianta se basear. O prof vai me dizer todas as coisas que eu não sei. Não tem tempo para isso, imagina. Eu vou ter que estudar todos os tipos de empresa do mundo. Não tem como a gente saber. Então a pesquisa é de vocês. Tá, pessoal? Então assim, ó. Primeira entrega, olha tudo que entra. Por isso que eu falei que é a mais densa em termos de texto. Introdução, justificativa, objetivos, produto, aí tem essa subdivisão aqui. Análise de mercado, aí tem o mercado-alvo, vocês vão ter que dizer, as pesquisas mercadológicas. Ó, essas pesquisas devem apresentar conclusões sobre o comportamento de consumo. Isso é outra falha que eu via muito nos projetos. Os caras faziam uma pesquisa lá com 25 perguntas, perguntavam a vida inteira, tudo sobre se o cara gostava ou não gostava por exemplo, uma empresa de cerveja, de novo, né? Com que frequência toma cerveja? Que tipo de cerveja gosta? Que preço está disposto a pagar pela cerveja? Onde prefere comprar cerveja? Né? Enfim. Aí botava um monte de gráfico de pizza. O pessoal adora gráfico de pizza, né? Bota um monte de gráfico de pizza. Não tem problema, pode usar o gráfico de pizza. E aí no final estava lá. Aí aparecia um gráfico de pizza assim, ó. Desenho aqui para vocês. Olha a genialidade dos caras. Isso eu não quero que vocês façam, tá? Então aqui 50%, 50%. Aí o cara, daí botava uma corzinha, tudo bonitinho, botava um título, e aí botava aqui que o público pesquisado, 50% era masculino e 50% era feminino. Aí eu tô vendo isso na pizza já. Aí a conclusão do cara, 50% é masculino e 50% é feminino. Isso é conclusão? Não, isso eu tô vendo aqui, tá? Então assim, ó, não apenas peguem um destaque, né? Por exemplo, no caso de cerveja, né? Estou pegando trabalhos que foram bem conceituados. O cara colocava lá, ó, deu para perceber, apesar de ser um produto tipicamente consumido pelo público masculino, mas na nossa amostragem, né, o público feminino também se interessa pelo produto. Enfim, alguma coisa que aí eu posso usar outras referências. Tem que casar essas conclusões com alguma coisa importante para o trabalho. Isso aqui pode estar denotando que, de repente, eu tenho que fazer uma cerveja só para mulheres. Já aconteceu, tá? Que seja apreciada mais por mulheres pelo sabor, pelo gosto. Aí eu estou segmentando, estou focando num nicho. É uma estratégia, mas isso vocês vão ter que argumentar para ver se vale ou não vale a pena e depois ir adiante. Tá? Mas não pode só concluir o que está no gráfico. Ok? Bom, então, pessoal, é assim que a gente vai trabalhar. Aqui, ó, aqui depois essas coisas são tudo pesquisa, setor de mercado, análise SWOT. Aqui já entra uma parte mais de estratégia, né? Todo mundo sabe o que é análise SWOT. Vocês tiveram as disciplinas de estratégia. E aí a parte de organização, tá? Aspectos legais, contrato social, estrutura, nome fantasia, estrutura funcional, e aí vai, ó. Remuneração, salários, prolabores, intenção estratégica, missão, visão, localização, plano de marketing. Aí os 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção e estratégias de venda. E o finalzão aqui, justificativa para a relação entre produto, mercado e organização. Então, foquem essas questões todas aqui e deixa eu mostrar agora a planilha. Pessoal, assim, ó, no semestre passado, eu tive vários trabalhos muito bons, outros médios e outros nem tão bons, mas no final deu tudo certo, a gente foi fazendo os ajustes e todo mundo foi aprovado. Bom, aí teve vários trabalhos bons, eu escolhi um que eu achei assim que conseguiu completar, não quer dizer que não tenha erros, tá? Não, ele não está perfeito, é difícil, a gente já tem o olho clínico, né? Não achar alguma lacuna no trabalho. Mas ele ficou bem próximo daquilo que a gente queria. Tá? Tem uns erros de cálculo lá, que mais adiante vocês vão ver ali, eu acho que eu destaquei no texto. Mas, assim, principalmente essas primeiras partes aqui estão bem estruturadas. Então, serve de orientação para vocês. Tá? Eu deixei na sala virtual. Tá? É de uma empresa que faz uniformes empresariais. Eles optaram por esse ramo. Tá? Então,
foi bem desenvolvida essa parte de pesquisa de mercado, tudo, e enfim, se vocês quiserem seguir o roteiro ali, está bem estruturado. Mas para você saber assim que conteúdo, o que eu coloco, então, tendo um trabalho pronto, fica mais fácil para você se referenciar. Tá? Então, eu já deixei ali. Deixei também, o outro é um pouco mais antigo, que também foi muito bom. Aí o professor Jaime me alcançou da época dele. Ele trouxe dois, trouxe um da época dele, justamente para ver como é que ele fazia. Sobre uma de lasanhas e massas. Também ficou muito bom. Tá? Mas já tem, vocês vão ver que tem algumas diferenças de estrutura e tudo, que nessa versão de vocês agora eu fiz algumas melhorias aí, né? Alguns ajustes. Bom, a planilha é essa aqui, pessoal. É um Excel, tem várias abas aqui, né? Não tem 30, tá, pessoal? Deve ter umas 10 aqui, tá? Bom, qual é o trabalho de vocês? Por isso que eu digo que a planilha vai ajudar para vocês não se perder. Tá? As partes que são meros textos, tá? Eu nem coloquei, só botei aqui, ó, proceder conforme orientado pelo professor, né? As dicas que eu estou dando hoje para vocês. Introdução justificativa de objetivos. A parte que realmente interessa é aqui, ó, produto. Aí eu sigo a mesma numeração que está lá naquela estrutura em Word que eu há pouco mostrei para vocês. Então, o 4.1 daqui é o 4.1 de lá, o 4.2 e assim por diante. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se vocês preencherem certinho, e aí vocês vão editar, vão preencher por cima da fábrica de uniforme. Faz o seguinte, para não perder isso aqui, né? Se bem que vai estar sempre lá na sala virtual, se vocês quiserem resgatar. Salva como, depois aqui no pendrive, ou numa máquina de vocês, onde achar melhor, e com o nome da empresa de vocês. Aí fica PN, plano de negócio, nossa empresa. E aí vão editando, vão colocando por cima. Todo local onde tem um bege aqui com vermelho, né, é um campo que vocês deveriam preencher. Tá? Claro que isso aqui, alguns deles, é mais para eu me orientar lá na hora de entender o negócio e tudo mais. Tá? Então, lá no texto vocês vão escrever muito mais coisa do que está aqui, né? Mas denominação, descrição geral, uniformes empresariais, modelo camiseta, casaco e calça, ofertados em distintos tamanhos e design escolhido pelo cliente, opção de personalização com logotipo e motivos da empresa. Ok. Aí vocês começam a preencher aqui, ó, as variedades que se pretende ofertar. Camiseta, casaco, calça. Por exemplo, se fosse cerveja, Pale Ale, Pilsen e Red Ale, sei lá. Estou dando um chute aqui, né? Tá? Não botem variedades demais, pessoal. Bota lá 18 variedades, vai ter que fazer o trabalho 18 vezes. Porque cada um tem um mercado, cada um vai ter um preço, cada um vai ter um custo. Vai só dar mais trabalho. Então, até para caber no semestre, eu já oriento assim, ó, não, mas daí a gente vai estar perdendo algumas opções de mercado. A pesquisa é que vai dizer. Faça uma pesquisa, vê, por exemplo, se for cerveja, o tipo de cerveja que as pessoas mais tomam, escolham 3, no máximo 4. Aí dá tranquilo. Agora, se tu colocar todas as variedades de cerveja, não vai dar. Tá? Por exemplo, essa de massas que eu dei o exemplo para vocês, eles pegaram 4 tipos de massa. Tem um monte de lasanha, tem um monte de tipo de lasanha. Na hora da pesquisa apareceram 10, 12 opções de lasanha. Mas as mais consumidas eram calabresa, estrogonofe, carne, bolonhesa, uma coisa assim, tá? Carbonara, e ficou por isso. Pegaram essas 4, por quê? E aí é fácil justificar. Foram escolhidas essas 4 porque são as 4 mais cobiçadas pelos consumidores. Tá? Ok? Está justificado. Tá? E aí o trabalho fica ajustadinho. Vocês não vão dispersar, de repente, vendendo... Ah, não, mas a gente também vai fazer pizza vegana. É um mercado. Não estou dizendo que não pode fazer, mas daí os caras foram ver lá na pesquisa, tinha 0,1% que queria na modalidade vegana. Vai se matar fazendo pizza vegana ou massa, lasanha vegana, para vender para 0,1% da população. Não faz muito sentido. Tá? Então é isso que vocês têm que ter consciência sempre. Tá? Então aqui vocês vão preenchendo com os dados de vocês, onde tem amarelinha, bege aqui, a unidade de medida da produção e comercialização, se é quilo, litro, massa, unidade, peças, aqui deles era peças do vestuário, né? Dimensões, tamanho, né? Se for cerveja, nós vamos vender da latinha de 350 ml, vai ter a de meio litro e vai ter o litrão em garrafa PET, tá?
É uma opção. São 3 dimensões. Também não escolho mais do que 3 dimensões, tá? Porque tudo vai multiplicando, né? Pensa bem, eu escolho um produto. Esse produto tem 3 variedades. Então já dá 3 análises. Aí cada uma dessas variedades tem 3 tamanhos. 3 vezes 3 dá 9 análises. E aí cada uma dessas variedades ainda tem mais 3 ou 4 canais de distribuição ou segmentos. Vai multiplicando, vai acabar dando 27. Então, começa a complicar, o trabalho fica pesado demais, é muito dado. Depois, lá nos planos de produção, quem fez operações comigo sabe, né? Tem que aparecer o plano de produção de todo mundo ali, tá? O que tu vai... Tu diz que fazer 10 variedades de pizza com 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Tem que aparecer 30 planos de produção ali. Ah, eu vou cobrar. Não adianta o cara me dizer lá na análise de mercado que ele vai produzir pizza para vegano e depois ele não bota o plano de produção. Então tu não vai produzir. Ah, a gente botou que ia produzir, mas depois a gente desistiu de produzir. Tá, então tira. Tem que fazer esses ajustes, tá? Porque senão começa a se complicar. Ó, isso tudo eu estou falando, pessoal, até para chamar a atenção de vocês, eu enfatizo. O pessoal que já teve aula comigo sabe que eu sou meio teatral, assim, né? Eu gosto de fazer esses apavoramentos na primeira dia de aula, mas isso aí é justamente o teatrinho que a gente faz aqui para depois chamar a atenção. No dia a dia vocês vão ver que eu sou bem mais bonzinho. Assim. Mas assim, ó, sejam coerentes. O que é coerência? Por isso que eu sempre aconselho que de tempo em tempo vocês sempre deem todo mundo do grupo, ou então nomeiem alguém que é mais crítico, para fazer a leitura integral, como se vocês estivessem corrigindo o trabalho de vocês. Porque aí aparecem as inconsistências. O cara colocou lá na análise de mercado que eles iam fazer lasanha carbonara. Aí depois lá no plano de produção não aparece o lasanha carbonara. Tá errado. Vou ter que descontar. Tu não vai apresentar um plano de negócio para o empresário dizendo que vai vender lasanha carbonara e depois tu não diz como é que vai produzir ela. O cara vai ficar olhando para você, tá, mas então tu não sabe. Não sei, esqueci. Tá, então tem que ter esse olhar do todo, e aí só mediante a leitura, autocrítica de vocês, para poder ver isso aqui não está fechando. Por isso que vocês vão ter que interagir muito no grupo mesmo. Tá? Dá muito trabalho nesse sentido. Mas é do jogo. Então, pessoal, aqui eu só vou mostrar o início, tá? Depois vocês vão pesquisar os insumos diretos, aí entra tudo, matéria-prima, tudo. Eu generalizei aqui como insumos, tá? Tudo que entra direto no produto aqui, ó, tecido, sarja, zíper, botão, elástico, cordão. Eu aconselho a fazer já, não vai ser necessário para essa etapa aqui. Quem fez cadeia de suprimentos, logística e cadeia de suprimento comigo sabe, né? Pesquisa o fornecedor e já pega tudo dele. Qual é o lote que ele vende, mínimo, unidade de medida dele, qual é o preço padrão. Tá? Aqui eu tenho uma forma de cálculo. Vocês viram que onde está, não tem marcação aqui, nem está pintado, sempre tem uma formulazinha. Não mudem as fórmulas. Vai dar erro lá na frente, porque está tudo interligado, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O fluxo de caixa aqui, ó. O fluxo de caixa ele já está feito para os 7 anos aqui. Tudo que vocês mexer lá na frente, vai alterar aqui. E se vocês clicarem numa fórmula lá, vai dar erro aqui. E aí não... Por isso que eu vou estar sempre conferindo, né? Qualquer coisa, a gente faz um ajustezinho, ou vocês retroalimentem a planilha original, enfim. Tá? E aí, ó, qual é a grande entrega? Essa aqui, ó. Que é a decisiva. Aqui estão os balanços, ó. Aqui eu simplifiquei, a gente botou um mais sintético, tá? Também não é para fazer um enorme balanço, né? A gente faz de acordo com o que dá na aula aqui. As análises, ó, vocês vão chegar nisso aqui, ó. Payback, VPL, TIR, TIRM e o ROI, rentabilidade sobre o patrimônio líquido. E em cima disso aqui vocês vão me dizer se esse negócio é viável ou não. O empresário ele quer ver isso. Ele quer saber, tá, eu vou botar dinheiro nesse negócio aqui, quanto tempo tu me devolve ele produzindo? Nesse exemplo aqui, payback descontado, vocês sabem o que é, todo mundo teve finanças aqui, 5,58 anos, ou 5 anos e meio, praticamente. Tá? E aí depois vocês vão fazer as análises. Esse é o grande finale. Chegou aqui e deu viável, atingiu, claro, tudo justificado. Ah, mas se der inviável, professor, aí fiz todo o trabalho e não deu. Deu 15 anos de payback e nenhum investidor vai querer um negócio que retorne em 15 anos. Não tem problema.
justifica dizendo que o negócio, na conclusão final lá, o negócio é inviável, por isso, por isso, por isso. De repente, não vai fazer o cálculo, não precisa. O que poderia ser, analisa o que poderia ser feito para melhorar essa situação e diz que o negócio, então, não se mostrou viável para o investimento, né, dessa ordem ali. Vai perder ponto por causa disso? Não, não. O negócio, eu não sei o que vai dar o negócio de vocês. Ele pode dar tanto viável quanto inviável. Deu o que deu, vocês têm que concluir se vão recomendar esse investimento ou não. É isso que vocês têm que me dizer. Eu vou apreciar a coerência da conclusão de vocês com os números apresentados. Tá? Então está tudo interligado, pessoal. Então não mudem fórmulas, não acrescentem linhas, não acrescentem. Escrever aqui do lado vocês podem, tá? Aqui não tem problema. Onde tem célula em branco não tem problema. Mas aonde tem fórmula e aonde tem dado imputado, que é a parte em bege aqui, vocês só podem colocar dados de vocês. E aí, pessoal? Sim. Tem a tratado que tivesse três produtos, por exemplo. Sim. Eu preciso ter três ou... Se tu tiver só um, vai preencher só uma dessas abas. A gente zera elas daí. Vai ter que botar um zerinho ali nos dados para ela. Se tiver mais? Como eu falei antes, esses produtos ali são as variedades. Eu aconselho que vocês não passem de 4. A planilha está preparada para receber até 4 variedades. Então peguem, quando vocês fizerem a pesquisa mercadológica, as 4 maiores variedades. Tá? E aí, cada uma binha dessas é uma variedade. Então, no caso deles ali foi calça, camisa e casaco. Eles não tiveram o quarto. Eles pensaram em fazer jaleco, uma coisa assim, mas aí a percentagem de empresas que usam jaleco era tão pequena que eles desistiram. Era incomodação na certa. Tá? Então, a ideia é essa também, né, pessoal? Saber priorizar o que interessa. Tá? Bom, então, pessoal, esse aqui é a planilha, deixa eu ver, eu não vou explicar cada aula, eu explico a planilha. Aqui tem, então, os itens relacionados, pode ver aqui, ó, eles não preencheram o quarto produto aqui. Aí a gente só vai lá e deleta, né? Só deixa em branco para não atrapalhar nos cálculos. Embalagem, vai ter, e processo produtivo, ó. Como é que... Aí desenhem o fluxograma e escrevam aqui. Aqui não vai dar para desenhar, mas vocês vão escrever as etapas. Vocês aprenderam a fazer fluxograma comigo, é só botar na sequência aqui, né? Recebimento de matérias-primas, corte do tecido, costura, aplicação dos detalhes, acabamento, controle de qualidade, embalagem e expedição. Ok? No caso deles aqui é o mesmo processo para todos os produtos, porque passa na mesma linha. Não necessariamente isso vai acontecer com vocês. Eu posso ter processos distintos para variedades distintas. Aí vocês é que vão pesquisar, né? Então, no deles acabou acontecendo isso. Ó, eu sempre vou colocar aqui em destaque, tá, pessoal? O capítulo 4 deve estar concluído até o final da aula 2, que é o que eu estou explicando para vocês agora. Então, hoje você já começa a buscar dados e tudo sobre o que está aqui no capítulo 4, que é depois vocês vão formatar o texto que explica tudo isso que vocês fizeram. Tá? Eu só dei um alerta para vocês já também pesquisarem, embora seja da próxima aula, para vocês já pensarem nas questões, mas eu vou aprofundar isso na próxima aula. Qualquer coisa vocês se baseiem, se já quiserem pensar nas perguntas da pesquisa mercadológica, eu dei uma dica aqui, ó. Aqui características predominantes, que seria a persona, no caso deles eles vão vender para empresas, então eles têm que botar aqui PJ, para o sisteminha aqui meu entender que ali é a empresa, né? Aí eles preenchem essa tabela e não essa. Enfim, esse eu vou explicar para vocês na próxima aula. Mas de qualquer forma, aqui já está, ó. Alguns dados que a gente tem que buscar numa pesquisa mercadológica. Frequência de consumo, dimensões preferidas do produto, variedades preferidas do produto. Ó, aqui que eles chegaram à conclusão, ó. Para nós vai valer a pena fazer camiseta, casaco e calça. Porque dão ali quase 80% de todo o mercado que eles pesquisaram. Tá coerente. Né? Então, deixaram de fora moletom, bermuda e outros. Jaleco, essas coisas. Tá? Canais de distribuição, também fizeram pesquisa. Enfim, são perguntas que saem da pesquisa. A gente não tem essas respostas agora. Tá? E assim vai. Tá? Mas isso eu aprofundo na aula que vem. Agora vocês se preocupem, segundo período hoje, forme os grupos, eu vou estar conversando agora com os grupos. Sugestão, tá, pessoal? Tira uma folhinha de papel, ou me mandem por chat ou e-mail, como vocês acharem melhor.
tá? E coloque os nomes dos integrantes do grupo. Aí eu vou colocar um númerozinho para cada um de vocês, grupo 1, grupo 2, e aí eu vou distribuindo conforme isso aqui eles já estão numerados, tá? Então, o trabalho de vocês de agora em diante é se reunir, uns grupos que vocês já têm. Quem não tem grupo vai ter que entrar em algum, aí a gente vai fazer uma negociação aqui, tá? Entrevista de emprego, tipo entrevista de emprego, se o grupo aceita ou não a pessoa. Vocês se conhecem aí, tá? Eu não conheço tão bem. Então vocês vão saber se o cara é bom ou não pro grupo ou não. Tá? Vocês é que se acertem. Até o final da aula que vem, então, pessoal, todo o capítulo 4 concluído. Se vocês encaixarem direitinho o capítulo 4, estão dentro do prazo. Vamos para o próximo, que é o 5 e o 6, e aí vai, tá? Assim iremos até o final da disciplina. Bom, pessoal, deixo com vocês agora. Querem mexer nas cadeiras, mesas, como acharem melhor. E eu gostaria agora, então, de receber os dados dos grupos de vocês para a gente dar continuidade e você já começar a se organizar, dividir tarefas. Aproveite o máximo que vocês puderem a aula de hoje para se organizar.